Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, uma partida entre Magnus Carlsen e Caruana a gente não vê todo dia, né? E é realmente muito emocionante quando os dois jogam. E hoje a gente teve a sorte aí de ir no Outbox Norway Chess 2019, enfim, visualizar aí, poder acompanhar uma partida entre Caruana jogando de brancas e o Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen já é o vencedor do Norway Chess 2019 na modalidade aí de partidas pensadas. Porque já na oitava rodada ele já tinha pontuação, ele estava com 13 pontos, o Aronian, se eu não me engano, estava em segundo com 9 pontos, cada vitória dá 2 pontos, então não tem como encostar no Magnus Carlsen na nona rodada. Ele já é o campeão, mas aqui, jogando contra o Caruana, né, essa partida é emocionante de qualquer forma, não tá mais valendo o título, mas ele já tem o título, mas a partida é emocionante, né, a gente quer ver o bom xadrez, independente aí de quem vai ser o vencedor do torneio, né. E vamos dar uma olhada nessa partida então, o Caruana de brancas aí. E ele começa aqui com E4, peão do rei. Temos C5 aqui, a siciliana do Magnus Carlsen. Cavalo em F3, cavalo C6, bispo B5 e aqui G6. Então a gente tem uma Nesmedinov-Rossolimo ataque, né? A variante com bispo B5 e aqui o Magnus Carlsen respondendo com G6. Bispo toma C6, D toma C6 e aqui D3 foi jogado pelo Caruana. Bispo G7, colocando então pressão nessa longa diagonal. H3 aqui pelo Caruana. E5 pelo Magnus Carlsen. Então ele está fazendo um forte domínio aqui na casa de E4, né? Roque e aqui dama C7 pelo Magnus Carlsen. A3, cavalo em F6, bispo E3 e aqui C4. Esse era o lance que o Magnus Carlsen queria jogar. Se livrando aí, né, desse peão dobrado. Nada melhor que um cafezinho quente, né, nesse friozinho. E agora cavalo C3 então pelo Caruana. C toma D3, dama toma D3 e aqui roque. E agora o Caruana vai para uma ideia bastante interessante, porque ele colocou uma dama já aqui na casa de D3, né, essa dama de frente aqui nessa coluna D. E o Caruana vai para uma ideia corajosa aqui com torre de F em D1, aparentemente dominando aí, aqui a coluna D. E depois de torre E8, bispo C5, bispo aqui em F8, propondo a troca aí dos bispos de casas escuras. Para o Carlsen é um bom negócio, né? Uma vez aqui que esse bispo ficou fechado depois que foi jogado E5. E se tornando um bispo mau, portanto, então vai trocar o bispo mau aí. Bispo toma em F8, rei toma em F8 e aqui então, por isso que eu falo que essa sequência foi corajosa do Caruana, torre D2. Ele vai triplicar na coluna D com a dama na frente, né? A testa de ferro realmente. E agora a partida segue então com bispo E6, o Magnus Carlsen claramente quer desafiar também a coluna D. E aqui o Caruana vai pra guerra, torre de A em D1, colocando aí a dama com testa de ferro, né? Torre de A em D8, dama toma torre, e depois de torre toma torre, torre toma dama, torre toma torre, né? Então aqui o Caruana foi para a corajosa troca aí de dama por duas torres. Não é todo dia que a gente vê o Carlsen e o Caruana jogando, e não é todo dia que a gente vê uma dama por duas torres aí, então a gente já tem uma partida excepcional já por conta disso no tabuleiro. É uma partida, apesar do equilíbrio material, bastante desequilibrada a posição, né? Cheio de oportunidades aí para os dois lados. Rei G7, o rei estava em xeque, e a torre volta aqui para D3. H6 e aqui B4. O Caruana colocando seus peões em casas escuras, tentando possivelmente criar aqui um posto para o cavalo em C5, né? Via cavalo A4 aqui C5. A partida segue com A5 e agora torre E3. O Caruana traz mais uma defesa aqui para E4, uma vez que esse cavalo logo mais vai pular daí. Cavalo D7, cavalo em A4, então B5 atacando o cavalo, e agora já não dá mais para o cavalo vir para tão sonhada casa de C5. O Magnus Carlsen foi muito bem sucedido em evitar, né, esse plano. Não seria legal agora jogar cavalo aqui em C5, esse peão aqui, esses peões iam ficar todos muito fracos, né, muito enfraquecidos realmente. Então depois de B5, o cavalo B2 continuou, e aqui C5. O Magnus Carlsen conseguiu tirar aí a ideia do Caruana de ter um cavalo plantado lá em C5. C3, C4, e com isso restringindo bastante a ação aqui do cavalo. Torre D2,
A toma B4, A toma B4, e aqui cavalo em F6, o Magnus Carlsen mais uma vez colocando pressão aqui em E4. Cavalo D1 pelo Caruana, bispo aqui em D7, cavalo aqui em H2, o Caruana vai fazendo alguns lances aparentemente estranhos, né? Cavalo D1, cavalo H2, mas com isso ele vai montando uma fortaleza aí. Dama em A7, H4 primeiro, e depois de bispo C6, mais uma vez colocando pressão aqui em E4, F3, tá? Então essa foi a ideia do Caruana, ele tirou o cavalo dele para H2 para liberar o peão e fazer essa cadeia de peões aqui com G2, F3 e E4. Dessa forma fica uma estrutura bem sólida, né? Ao jogar H4 também não permite a expansão rápida aqui com G5 e G4, e o cavalo em H2 também está segurando aqui em G4. Então bem sólida aqui a posição do Caruana. O cavalo em D1 fica defendendo a torre aqui de E3, né? Então, que apesar de estar cravada, não consegue ser atacada mais uma vez. Legal, vamos ver como é que continua. Bispo D7, cavalo agora em F1, bispo em E6 e agora rei H2. Tirando a rei aqui de possíveis cravadas na primeira horizontal, né, colocando o rei numa posição um pouco melhor. Cavalo em H5, G3 segurando aqui a casa de F4 para o cavalo não ter um bom posto lá em F4. E agora G5, então Magnus Carlsen vai para essa ideia aí, tentar dar uma danificada na estrutura de peões do Caruana. Depois de H toma G5, H toma G5 e cavalo F2, e esse cavalo tenta segurar a casa de G4, e olha como o Caruana é um excelente jogador, né? Porque o cavalo continua defendendo aqui em E3 e agora, enfim, esse cavalo agora que veio para F2 também está em tese segurando a casa de G4, né? O Caruana vai mostrando aí que não tem nenhuma falha fácil de ser explorada na sua posição, e o Magnus Carlsen faz um lance que exclama. Ele joga G4 de qualquer jeito, entregando então o peão, com ideia aí de realmente isolar o peão aqui de E4. E não existe uma maneira de evitar agora com que esse peão de E4 fique isolado, tá? Não dá para as brancas avançarem, tá? Aqui não é uma sequência boa para as brancas, as pretas ficam muito melhores depois de peão toma e peão toma, com ameaças de avançar peão, de garfo e tudo mais, né? Aqui as pretas começam a ter muitas oportunidades por conta desse peão na coluna G, tá? Então, depois de G4, não dá para evitar aqui com que esse peão seja isolado, né? A partida seguiu com cavalo toma G4 e bispo toma G4, e aqui o Magnus Carlsen então se livra do seu bispo ruim, né? Do seu bispo mal aí, que estava com pouca atividade. E depois de F toma G4, cavalo F6, o Magnus Carlsen entregou um peão, né? Gambitou um peão, mas agora já está ameaçando cavalo toma G4, dando um duplo aqui, ganhando material, né? O peão de E4 também ficou um peão isolado. Então o Magnus Carlsen entregou um peão para que os peões do Caruana ficassem realmente todos debilitados, né? E tentar explorar essas fraquezas nos próximos movimentos. Rei G2 foi jogado, cavalo toma G4, imediatamente recuperando o peão. E aí o Caruana vai mostrando por que ele também é um grande jogador. Torre F3, e agora o Caruana vai querer também explorar algumas debilidades. Por exemplo, o peão de E5, né? Se ele conseguir jogar a torre aqui em F5 e também criar os seus contra-ataques, as suas oportunidades de contra-jogo. É isso que o Caruana tem que fazer, e é isso que ele sabe fazer muito bem. Ele não vai ficar se defendendo para sempre. Ele tem que criar oportunidades. Dama em A8, o Magnus Carlsen faz esse lance fino, colocando aqui a dama numa excelente diagonal e já fazendo pressão aqui nesse peão fraco de E4. Foi para isso que ele lutou até agora, né? Para criar um peão isolado aqui em E4, então ele já faz desse peão seu alvo. A partida segue com torre E2 defendendo e agora rei G6. E esse lance aqui é muito bom porque ele dá apoio para uma futura expansão aqui com F5, não agora, né? Mas mais no futuro, né? Pode expandir, uma vez que essa torre sair daqui, né? Ele vai poder jogar com F5. Além de tudo, muitas ideias começam a existir numa posição como essa. Cavalo F6, cavalo H7, cavalo G5, para atacar a torre e vir para a dama também, via H8, H3, enfim, vários planos aqui são possíveis, né? Só repetindo que acho que ficou um pouco confuso, né? Cavalo F6, cavalo H7, cavalo G5, né? E o cavalo de G5, além de estar atacando aqui em H3, também está segurando, atacando em F3, também está segurando a casa de H3, aonde vai poder existir uma sequência como essa, tá? Então a partida segue aqui com torre F5 e agora ameaçando o rei H3, e uma vez que esse cavalo sair daí, vai estar caindo aqui em E5, né? Então o Caruana vai também criando oportunidades.
O Carlsen tem que defender, então o peão de E5 ele joga com F6. E agora ele tem mais um alvo agora aqui em F6, né? Se o cavalo sair daí, né, o Caruana vai poder explorar isso de alguma forma. O Caruana também pode agora brigar pela coluna D, né? Não exatamente nesse momento, porque essa torre tem que ficar cuidando aqui do peão. Então temos já uma posição complexa aqui, o tabuleiro pegando fogo, né, nessa posição. Apesar de que, se você puser uma posição dessa no computador, a posição dá 0. Eu estava assistindo essa partida ao vivo no Chess Bomb e muita gente vendo a pontuação 0 fala, ai que jogo chato, né? A partida está empatada. Esse é o problema de quem fica vendo a pontuação do computador, né? Vê 0 e acha que a partida está empatada. Essa partida aqui, apesar de ter avaliação 0, tá longe de ser uma partida de caráter de empate, tá longe de ser uma partida sem desequilíbrios. Aqui tem desequilíbrios e muitos, né? Muitas oportunidades, um passo em falso aqui de qualquer lado e a posição desmorona. A partida segue aqui com cavalo em H2, cavalo aqui em H6, evitando a troca e atacando a torre. Torre volta aqui para F1 e a gente tem uma posição muito bonita, onde a gente tem 2 cavalos nos cantos se desafiando aqui. A casa de G4 começa a ficar quente, né? Os dois de olho nessa casa aí, mas um anulando o outro. Rei G7, torre aqui em D1. E agora o Magnus Carlsen resolve realmente jogar querosene e riscar o fósforo na posição com o lance dama em A3. E aqui ele permite a entrada do Caruana com a torre, permite um contra-jogo aí do Caruana em troca dessa oportunidade de capturar o peão de C e criar um peão passado na coluna C perigoso. Aqui a coisa começa a ficar muito divertida. E, além de tudo, os dois com pouco tempo no relógio aqui. Se eu não me engano, o Magnus Carlsen com 1 minuto ou menos e o Caruana com 7 minutos, mais ou menos por aí. A partida segue com torre D7, cheque, rei G6. E agora o lance cavalo F3 aqui pelo Caruana, querendo perseguir aqui o rei e deixando o peão aqui de C3. Um lance muito corajoso aí do Caruana. A posição está muito complexa realmente. Depois de dama toma C3, agora o Magnus Carlsen tem um poderoso peão passado na coluna C. E o Caruana continua com o seu contra-jogo aqui. Cavalo em H4, cheque. Rei H5, torre H7. Olha essa posição, que posição maluca, né? Que posição bonita. O Caruana tentando criar oportunidades aí. O Magnus Carlsen continua com dama D3. E esse lance ataca a torre e também abre caminho para o peão DC. Torre E1. E agora o Magnus Carlsen faz o lance C3. E aqui então houve-se um estrondo, né, nessa posição. E é uma posição muito difícil realmente de calcular e de jogar. Mas aqui, por incrível que pareça, se eu perguntar para você quem você acha que está ganhando nessa posição, né? Parece que as pretas estão ganhando porque tem um peão passado, né? A dama bem colocada e tal. Mas aqui o Caruana faz o lance então cavalo de F3, cavalo em F3, né? E ele perde aqui uma oportunidade de jogar aqui o bonito lance cavalo em F5. E nessa posição aqui, acredite se quiser, tem vitória forçada aqui do Caruana, né? Ele perdeu essa oportunidade de vencer aqui do Magnus Carlsen, né? Porque aqui ele tá atacando aqui em H6, não tem defesa por hora, né? Vamos supor que joga um lance assim como dama D2 cheque. E rei F3, aqui teria que ser rei F3, tá? Eu acho que é por isso que o Caruana não foi para essa linha. Se jogasse rei H3, tá perdido aqui. Dama toma em E1 e não tem continuação aqui. Torre toma em H6, rei G5 e acabou. Não tem mais ataque, não tem mais cheque. E aqui as pretas estão ganhas, tá? Estão ameaçando todo tipo de sequência aqui, vão fazer 2 damas. Aqui não tem continuação para as brancas, né? Por isso que depois aqui de dama D2 cheque, o lance não seria rei H3, teria que achar o lance rei F3. Aqui teria que jogar esse corajoso lance rei F3. E aqui as pretas, enfim, não podem capturar agora a torre porque levam checkmate aqui. Primeiro com G4. O cavalo não pode capturar porque está cravado. Teria que jogar, tanto faz aqui rei G5 ou rei G6, tanto faz. Torre G7 seria checkmate. Bonita, né? Bonita sequência. Finalização que o Caruana teria, né? Então nessa posição de rei F3, o Magnus Carlsen não poderia capturar aqui a torre, mas qualquer outro lance ele vai perder aqui, né? As ameaças aqui de G4 com sequência de checkmate, né? Não tem como evitar isso, o cavalo está segurando H4, né? Não tem como evitar, teria que jogar aqui dama D3, né? Aqui simplesmente rei F2, se der mais um cheque a torre cobre aqui em E2 e não tem mais cheque. Acabaram-se os cheques, né? F4 não tem cheque, D4 não tem cheque. E aí não tem como segurar
todas as ameaças. Aqui não tem o lance, né? Vai jogar o quê? Vai jogar C2 aqui. A torre toma, peão promove para dama, torre toma aqui em H6 com cheque, rei G5 e aqui uma posição vitoriosa para as brancas, né? Poderia continuar por mais alguns lances aqui, torre E2 e tal, mas aqui com uma peça a mais, né? Com material a mais, o Caruana não teria dificuldade em vencer uma posição como essa, né? Mas o Caruana não encontrou essa sequência de cavalo em F5 e jogou cavalo F3, aqui um lance mais defensivo. E a partida segue então, aqui com dama C2 cheque, rei H3, rei G6 e aqui então escapando finalmente com o rei. A torre C7 de olho aqui nesse peão passado, cavalo aqui em F7, cavalo H4 cheque, rei G7, cavalo F5 cheque, rei G6 e nessa posição ambos os jogadores com muito pouco tempo e os dois provavelmente muito assustados com tudo que estava acontecendo no tabuleiro, repetem aí os lances e a gente tem mais um empate. É claro, toda vez que existe uma partida de Caruana Carlsen, a probabilidade da partida terminar no empate é altíssima, é maior do que 90%. Né? E da onde você tirou esse número? Bom, é o que os resultados mostram, tá? É o que as estatísticas mostram aí. No Campeonato Mundial a gente viu isso, né? Das 12 partidas jogadas, em partidas pensadas, as 12 foram empatadas, né? Então, assim, a chance realmente é sempre muito alta de ter um empate em partidas pensadas aí, Caruana Magnus Carlsen, né? Mas com isso, com esse empate, enfim, nada muda, né? O Magnus Carlsen não tem, ele já é o campeão desse torneio, já era o campeão com uma rodada aí de antecedência, né? Mas a gente foi presenteado aqui com uma belíssima partida, uma partida que pegou fogo. Tem que tirar o chapéu aqui pro Caruana, né? Ele realmente criou aí oportunidades, soube se defender, foi pra cima, né? Na hora H, deixou o Magnus Carlsen criar o peão passado ali em si. Na hora H, não acreditou, né? Eu acho que aqui nesse lance, né? Não dá pra acreditar que o Magnus Carlsen vai fazer um lance ruim, né? Porque aqui nessa posição, ó... nessa posição aqui, as pretas têm que jogar aqui um lance como rei G5 para tirar a cravada e não permitir aí o lance cavalo em F5, né? Não poderia nunca jogar um lance como C3, que foi o lance jogado pelo Magnus Carlsen. Agora, você vai... É muito difícil, né? Você achar que o Magnus Carlsen não viu, né? E outra, tem que enxergar toda essa sequência, né? Teria que enxergar que depois do cheque viria rei F3, né? Então não é realmente uma sequência muito fácil de encontrar. Com mais tempo no relógio, eu acredito que o Caruana, né, se ele pudesse pensar aí uns 10 minutos nessa posição, eu acho que ele ia encontrar a sequência com cavalo F5 e depois rei F3, né? Mas com pouco tempo no relógio, o Caruana não quis arriscar, né? E não quis acreditar que o Magnus Carlsen, né? O Magnus Carlsen tinha mais tempo... Ah não, o Magnus Carlsen estava com menos tempo no relógio, né? Ele poderia, né? Usar o tempo dele aqui, enfim. Mas faltou aí, acho que... sei, alguma coisa aí, né? Faltou um pouco de tempo, talvez, pro Caruana, para ele enxergar aí a continuação, né? Mas é difícil, né? É difícil você acreditar que o Magnus Carlsen iria fazer um lance ruim aqui. Acho que isso, o Caruana pensou, não é possível que eu tenha cavalo F5, né? Então, no xadrez tem um pouco da questão do blefe, né? E aqui o Magnus Carlsen, acho que foi pro all-in, né? Falou, vamos embora, né? Vamos criar alguma coisa aí, os dois apertados no relógio, né? Vamos ver o que acontece, né? Fez um all-in aí e acabou dando certo, né? Saiu de uma posição aqui perdida, que ocorreria com o cavalo F5, para uma posição... aqui, inclusive, as pretas estão até melhores. Depois, em algum momento, aqui eles começam a errar dos dois lados, né? Aqui, ao invés de cavalo em F7, as pretas podem ficar melhores aqui. Vários lances são bons. Dama F2 é um lance muito forte, né? Dando um duplo aqui, enfim, teria que vir cavalo H4, rei H5, né? Posição bem complicada, né? Bem complicada mesmo. Não dá pra pensar tudo isso com pouco tempo no relógio, né? Mas legal, gente. Vou deixar aqui na posição final. Um belíssimo de um empate, uma partida emocionante. Eu tava vendo ao vivo, vibrando com a galera. A hora que o Magnus Carlsen realmente jogou dama A3 e jogou querosene no tabuleiro e acendeu o fósforo, né? Aí ficou todo mundo animado lá, porque a gente viu que sabia que depois de dama A3 tudo podia acontecer, né? E foi exatamente o que aconteceu na partida, loucuras, e aí começam-se os erros, né? A confusão, o tempo caindo e tudo. E é isso que a gente gosta de ver no xadrez, né? A gente gosta de sentir emoção vendo uma partida, né? E não simplesmente a frieza dos cálculos e tudo, mas claro que a gente também gosta da precisão, da frieza, né? De tudo isso, mas quem que não gosta de ver uma confusão
também aí no tabuleiro, né? Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Se você gostou do vídeo, lembra de dar o seu joinha, inscreva-se no canal e até a próxima, pessoal. Um grande abraço aí para todos vocês. Valeu!